Eu quero falar algo para você. Eu quero encorajar você que veio para essa conferência. Eu imagino que você veio cheio de expectativas. Então, eu quero começar encorajando você a dar tudo o que você tem. O que você está dizendo, pastor? O que é isso? É isso mesmo. Eu quero encorajar você a dar tudo o que você tem. Então, vamos fazer um exercício para a gente começar aqui? Por favor, fala com essa pessoa simpática que está aí no seu lado e que vai pagar o seu jantar hoje à noite, depois que sair aqui dessa conferência. Exerça a sua fé, libera a sua fé. Então, fale para essa pessoa tão simpática. Diga assim para ela agora. Diga, meu irmão, dê tudo o que você tem. Diga para ele, dê o que você tem. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 3, tá bom? Atos capítulo 3, nós vamos ler os 10 primeiros versículos. A Bíblia diz em Atos 3, a partir do versículo 1, que certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João, que iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmolas. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olhe para nós. Diga comigo, toda a audiência, olhe para nós. Versículo 5 diz, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Eu pergunto a você, quem é que estava na porta do templo? Quem estava na porta? A Bíblia diz que era um coxo de nascença. E esse homem, ele dependia da boa vontade de todo mundo. Dependia da boa vontade dos outros, para quê? Para lhe colocarem na porta do templo, para que ele pudesse receber as esmolas. Interessante, ele não estava dentro do templo, mas ele estava à porta do templo. Preste atenção nisso, ele estava à porta do templo. Ele não estava lá dentro, ele estava quase lá. E se você parar para pensar, é assim que acontece hoje em dia com algumas pessoas. Elas estão buscando a Deus, cada um da sua maneira. Elas não estão lá, dentro do ambiente com a presença de Deus, mas elas estão quase lá. A realidade é que elas só precisam de alguém que olhe com amor para cada uma delas. O versículo 4 diz que Pedro e João olharam bem para aquele homem. Então Pedro disse, olhe para nós. E eu queria falar com você sobre a diferença de um olhar. A Bíblia diz que olharam bem para ele. Então a gente está falando sobre ter sensibilidade para ver. Você tem sensibilidade para ver? O que é essa sensibilidade para ver? Nós estamos falando de enxergar as outras pessoas debaixo de um prisma de misericórdia e de compaixão, de enxergar a necessidade espiritual e até mesmo física, necessidade de bens materiais das outras pessoas. E ali eles olharam bem para aquele homem, mas eles não olharam só com os olhos, eles olharam com o coração e viram a necessidade daquele pobre homem. O texto diz que Pedro falou com ele. Pedro disse, olhe para nós. Em outras palavras, Pedro estava dizendo, olha, não está tudo perdido. Então,
Quando Pedro olhou para ele, eu imagino que Pedro olhou e falou com tanta ousadia, mas ao mesmo tempo com tanta coragem, mas com tanta misericórdia, um olhar carregado de amor. Ele disse: olha, não está tudo perdido para você. Então eu imagino que aquilo despertou curiosidade naquele homem coxo, uma expectativa de que tinha algo para ele. Mas Pedro, na realidade, estava dizendo: ei, olha para mim, mas não é para receber dinheiro. Olha para mim, olha para dentro de mim, olha o que Deus fez em mim, olha o que Deus fez em mim. O versículo 6, se você olhar no texto, Pedro disse: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho eu te dou. E ele disse: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Em nome de Jesus, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, ande. E a grande questão é essa: é o que eu tenho. O que você tem? Pedro e João não tinham nem prata, nem ouro, não tinham dinheiro, não tinham medicamentos, não tinham uma esmola para dar para aquele homem, mas eles disseram: olha, o que eu tenho, eu vou dar. O que eu tenho, eu dou. Talvez você está aqui com a gente e já se perguntando: mas era Pedro, era João, eles andavam com Jesus, é outro nível. Quem sou eu? Olha, você é alguém que tem andado com Jesus. Você não é diferente de Pedro e João. Você tem tudo o que Pedro e João tinham. Pastor, não fala um negócio desse. Falo sim, você tem. O que eu tenho? Olha para mim, eu não tenho nada, eu não tenho nada. O que eu tenho? Esse é o problema. Você não sabe o que você tem, mas eu quero dizer para você que você tem muita coisa sim, que você pode dar. Mas o que eu posso dar? O que eu tenho? Olha, você tem santidade, você tem graça, você tem plenitude, você tem salvação. Meu irmão, você tem a natureza de Deus, você tem unção, você tem presença de Deus, você tem uma herança incorruptível, você tem um sacerdócio real, você tem a mente de Cristo, você tem revelação da justiça de Deus, você tem perdão, você tem a luz do Senhor brilhando em você, você tem todas as bênçãos, você tem um amém, um novo nascimento, você tem uma identidade do céu, libertação, redenção, você tem vitória, você tem a vida eterna, meu irmão, você tem fé, você tem as promessas de Deus, você tem esperança, você tem a palavra de Deus, você tem misericórdia, você tem piedade, você tem amor sem fingimento, você tem futuro, você tem paz que excede todo entendimento, você tem sabedoria, você tem entendimento espiritual, você tem o fruto do Espírito, os dons do Espírito, o selo do Espírito, você tem autoridade no nome de Jesus, você tem a mente de Cristo, você tem cura, você tem o poder do Espírito Santo, você tem provisão, você tem suprimento, você tem livre acesso a Deus, você tem alegria, liberdade, o poder do sangue de Jesus, confiança, uma família espiritual, conhecimento da verdade, você tem um bom pastor, imagem e semelhança de Deus, Deus com você, Emmanuel. Você tem um Deus onipotente, onisciente, onipresente, transcendente, eterno, imutável, impecável, soberano, santo, justo, bondoso, amoroso, misericordioso, paciente, gracioso, poderoso. Você tem o tesouro mais valioso de todos. Você tem em Jesus, você tem a vida eterna. Então dê o que você tem. Dê o que você tem. As pessoas estão precisando justamente disso, de tudo isso que você tem. Você percebe quanta riqueza, quantas coisas maravilhosas você tem. É isso que você tem que dar para as pessoas. Então, no início dessa conferência, eu creio que o Espírito Santo está chamando você para dar tudo o que você tem. Agora, a grande questão, irmãos, é que nós precisamos reconhecer aquilo que nós temos. Às vezes nós não damos tudo o que temos, porque nós não reconhecemos o que nós temos. É por isso que o apóstolo Paulo orava pelos efésios. Ele orava para que eles soubessem de tudo o que eles têm.
Em Efésios 1,18, o apóstolo Paulo diz: olha, eu oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Paulo orava por isso. E eu faço essa oração por você. Aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 10, Paulo afirmava: porque nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Que coisa tão gloriosa! Que coisa tão gloriosa! Tantas coisas gloriosas dentro de você. Diga para o seu irmão mais uma vez: dê o que você tem. Diga para o seu irmão: você tem muito para oferecer. Em Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, o Senhor Jesus disse o que ele tinha. E você sabe que Jesus, antes de ir aos céus, ele nos deu tudo aquilo que era dele para nós compartilharmos com os outros. Mas o que eu tenho? Em Lucas 4, Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me ungiu para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, eu quero trazer um alerta para você. Cuidado com a síndrome do ambiente perfeito. Cuidado com a síndrome do ambiente perfeito. Como é isso, pastor? Esse é o problema de muita gente e é um desafio para todos nós da realidade. Às vezes, para dar o que temos a oferecer para as pessoas, nós ficamos esperando que haja um ambiente propício, tudo tão perfeito para que isso aconteça. Mas cuidado com isso, cuidado com a síndrome do ambiente perfeito. É quando alguém diz: olha, eu não estou pronto, a minha vida ainda não é perfeita, eu não estou pronto. Outras vezes vem outras situações, falamos, ou alguém fala: olha, eu ainda não posso. Eu tenho um amigo, mas a minha célula eu sinto que ela ainda não está pronta para receber esse meu amigo, por isso não vou levá-lo. Ou às vezes o discurso é: olha, o meu amigo, ele ainda não está preparado para olhar para mim. Outras vezes a pessoa diz: esse não é o tempo propício, porque eu estou dedicado aos meus alvos pessoais, o meu trabalho não permite. E aí vamos esperando um ambiente propício para fazer as coisas. Olhe bem para esse texto e veja que Pedro e João, eles não tinham dinheiro para oferecer, mas eles tinham forças para as pernas e os pés daquele homem paralítico. Eu pergunto: você tem algo para oferecer? Eu digo para você: você tem força para os casamentos, você tem alegria para a tristeza das pessoas, você tem um refrigério para a vida emocional das pessoas, você tem o amor que elas precisam, você tem a esperança que elas precisam, você tem Jesus. Versículo 7 e 8, a Bíblia diz que Pedro e João, segurando aquele homem pela mão direita, a Bíblia diz: ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Eu gostaria de dizer algo para você hoje à noite. Sabe qual é a realidade? A realidade é que as pessoas precisam da sua disposição. Elas precisam da sua mão para elas se firmarem. Então, dê tudo o que você tem. Dedique a sua vida ao Senhor. Deus tem dado tanto. Deus tem dado tanto para você. De graça, você tem recebido tanto. Então, oferte tudo que você tem. Dê tudo que você tem. Dê o seu tempo. Ofereça seu tempo, que é tão precioso. Dê a sua casa. Quem sabe para você ser um anfitrião de uma célula, esse é um privilégio tão grande.
Dê a sua vida. Se disponha a liderar uma célula. Eu não estou pronto, sua liderança vai lhe preparar, mas Deus já colocou tanta coisa dentro de você, dê o que você tem. Se disponha a cuidar de alguém, se torne um discipulador, fale com a sua liderança, diga que você deseja servir, sabe? Não saia dessa conferência sem falar com seus pastores, não saia dessa conferência sem falar com seus líderes, sabe? Diga, eu quero servir, aqui estão as minhas mãos. Meu irmão, seja um voluntário na casa de Deus, dê o que você tem. Dê o que você tem. E sabe qual vai ser o resultado de tudo isso? Você vai ver as pessoas entregando a sua vida a Jesus. Você vai ver a família dessas pessoas sendo transformadas. E você vai ver, elas vão entrar no templo. Elas entrarão no templo, andando, saltando e louvando a Deus com você. E elas vão te abraçar. Elas vão te abraçar, te agradecendo, porque você não reteve nada, mas você deu tudo. Você deu tudo. Dê tudo o que você tem. Deus vai usar muito a sua vida. Amém? Quantos aqui recebem essa palavra? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Deixe-me orar por você agora. Coloque a sua mão no seu coração. Receba essa oração. Pai, muito obrigado por essa conferência que começa hoje à noite. Obrigado porque cada pessoa que está aqui nessa conferência está aqui porque o Senhor trouxe, está aqui movida por um propósito que é do céu, que vem do teu coração. Cada um tem riquezas tão preciosas. A obra da cruz, a morte, a ressurreição de Jesus nos enriqueceu totalmente. E eu oro, Pai, para que cada um, com a ajuda do Espírito Santo, possa dar tudo aquilo que tem, possa se doar, possa realmente compartilhar com as pessoas de toda a riqueza espiritual que o Senhor tem dado a cada uma delas. Usa, meu Deus, a vida de cada um. Tira todo bloqueio, quebra todo entendimento, Senhor, e derrama uma unção agora, na vida de cada um, no coração de cada um. Faça isso agora e faça isso durante toda essa conferência. Repita essa oração, faça essa declaração de fé, diga: Senhor Jesus, eu quero entregar tudo que eu tenho. Diga comigo: Senhor Jesus, eu consagro a minha vida e eu consagro agora a minha família ao Senhor e a tua obra. Conte com as minhas mãos e eu quero expandir o teu reino, eu quero ganhar almas para Jesus. Diga: eu quero fazer discípulos, fazedores de discípulos. Amém, amém, amém. Eu já vejo você dando tudo o que você tem, ganhando almas, fazendo discípulos, sendo tão poderosamente usado por Deus. Isso é só o começo, amém? Essa conferência vai abençoar muito, muito você. Parabéns por estar aqui. Receba meu abraço tão carinhoso. Receba o abraço da nossa igreja em Fortaleza. Nós amamos você. Beijo grande e Deus te abençoe.